Olha lá, para nós já está aparecendo aqui, ó, live on Facebook. Então, Johnny, vamos começar direto, tá? Beleza. Agora a gente Estamos ao vivo, gente. Se vocês quiserem começando aí. Ok, Mari? Ok, vamos lá. Olá, bom dia. Primeiro, obrigado por todos vocês que estão nos assistindo. Meu nome é João Paulo Almeida, eu sou professor e nós estamos muito felizes hoje por receber todas e todos vocês de todo o Brasil. Quero aqui lembrar para vocês que esse webinar, que tem esse tema tão importante, que é o cuidado com os educadores, é uma iniciativa do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, aqui representado pela sua presidente, Cecília Mota, também secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, e pela secretária de Educação do Estado de Roraima, e responsável pela frente de trabalho de formação continuada de professores no CONSED, a nossa Leila Perussolo. A convite do CONSED, soma-se a esta iniciativa o Instituto Península, hoje representado por sua diretora de Desenvolvimento Integral, Mariana Brem. Quero já aproveitar aqui a presença dessas pessoas que vão ter esse bate-papo, fazer esse bate-papo aqui com a gente, fazer a primeira pergunta para a secretária Leila. Secretária, hoje nós temos uma audiência muito grande, composta por educadores de todo o Brasil, então gostaria de pedir que a senhora começasse sua fala, por gentileza, apresentando para a gente o CONSED e em seguida nos explicasse um pouco a razão desse encontro. Esse webinar fala de cuidado, um tema tão relevante em tempos de pandemia. Que cuidado é esse que os nossos educadores brasileiros estão precisando? Bom dia a todos os educadores do nosso Brasil. É um prazer estar com vocês. O CONSED é o Conselho de Secretários de Estado. Congrega todos os secretários que compõem essa organização, uma entidade que tem um papel fundamental e importante para pautar políticas públicas e acompanhar essas políticas públicas. Se torna um órgão colegiado, impulsionador das políticas públicas e atenção a todo o monitoramento dessas políticas públicas. E nesse momento de pandemia, o CONSED, com seus secretários e as suas equipes nas suas redes, veio trabalhando várias frentes, veio acompanhando esse movimento, dentre as quais a política de formação docente, que tem um papel importante nesse contexto, que é exatamente do reinventar do professor, que é buscar novas formas, novas metodologias e ferramentas de trabalho. Muito bem, muito obrigado. Secretária Cecília, a senhora está me ouvindo? Alô, secretária? Alô, secretária Cecília, a senhora nos ouve? Escuto bem, muito bem. Me fale um pouco. Isso. Ok. Isso, ok. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia quem está organizando esse webinar, que está muito importante para a gente. A Leila já colocou um pouquinho qual que é o papel do CONSED, né? Que este conselho, na verdade, busca soluções da educação para o país. Nós temos muitas frentes de trabalho, de avaliação, de financiamento, de tecnologia. Nós temos oito frentes de trabalho. E muito interessante a frente de trabalho que a professora Leila, a secretária Leila, coordena, na verdade, estava fazendo um monitoramento da BNCC e que, nesse momento, ela achou que não era apropriado, porque os alunos não estão na escola, os professores não estão na escola, e surgiu daí duas grandes preocupações, que foi colocado por ela para a diretoria, a preocupação com as ferramentas de trabalho e a preocupação que todos estamos, que é com a volta, né, o acolhimento aos alunos, o acolhimento aos diretores, aos professores, inclusive está no parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que um dos pontos importantes também está no nosso protocolo. Primeiro ponto é o acolhimento aos nossos alunos, né? Nós sabemos que tem
crianças que estão muito bem. Da mesma forma, muitos de nós não estamos bem no nosso isolamento, por um motivo ou por outro, por uma fobia, por alguma questão. Então, a ideia é que os professores possam acolher os seus alunos no primeiro dia, no retorno às aulas. Para a gente acolher os nossos alunos, nós temos que, primeiramente, nos acolher. Nós temos que estar bem conosco mesmo nas nossas competências socioemocionais. E eu já tinha entrado em contato com a Península, né? E fizemos uma tratativa, e quando a Leila colocou para a diretoria que gostaria de ir por esse lado, nós dissemos, nós, no Mato Grosso do Sul, está fazendo, né, um curso para deixar o professor, o diretor fortalecido, porque ele tem que se fortalecer, e ele se fortalecendo, ele vai poder acolher esses estudantes antes. Então, o momento é apropriado para a gente lançar uma plataforma para que os professores, eu não falo nem só professores, para o administrativo, para o órgão central, fazer o curso que trabalha com as suas competências socioemocionais. Aí ele vai ter uma robustez de chegar na escola, o professor, acolher os seus alunos. Então, eu acho que todos nós também temos os nossos questões aí da parceria com o Península e o CONCED, lançando uma plataforma para o Brasil. Isso é maravilhoso, né? O Brasil precisa de trabalhar essas suas competências. Então, o CONCED tem essa função de agora, da maneira que tem um grupo pensando na avaliação, um grupo pensando no protocolo, o grupo da letra pensando nas competências socioemocionais. Acho que seria isso de início. Muito obrigado, secretária. A senhora falou sobre acolhimento. Isso, para nós da VVC, por meio do Instituto Península, é muito importante mesmo ser um espaço de acolhimento para o professor, sempre olhando para a integralidade do professor, para todas as suas dimensões, porque nós também concordamos com a senhora e acreditamos que quanto mais o professor for acolhido, for disponibilizado ferramentas, com cuidado, com atenção, fica mais efetivo e fluido para que o professor também consiga fazer essa transposição na relação com o aluno. Muito obrigado pela sua participação, a sua resposta. Quero já aqui também fazer mais uma pergunta para a secretária Leila. Secretária, a senhora é responsável no CONCED pelo grupo de trabalho de formação continuada de professores. Na sua opinião, por que essa frente de trabalho resolveu lançar essa proposta de cuidado aos educadores? Qual a relação entre formação e cuidado? Olha, essa frente, ela tem esse papel fundamental de estar trabalhando com os nossos educadores do Brasil todo, a partir das suas redes, as perspectivas de suas necessidades formativas, né? Potencializar esse professor para que a gente possa, de fato, garantir a aprendizagem, tendo equidade social, que é o que nós buscamos, uma educação de qualidade. E, ao longo do 2019, a Frente de Formação, ela trabalhou com um grupo muito importante, um grupo de representatividade, CONCED, Undime, o MEC, e nós entregamos um produto que consideramos fundamental para as nossas redes, que é o referencial docente, que traz 3 eixos na formação: o eixo do conhecimento, da prática profissional e do engajamento. E todo esse trabalho de 2019, ele pautou a partir da nossa necessidade de implementação da BNCC. E dentro da BNCC, as nossas competências, que são as 10 competências gerais, elas trazem exatamente alguns pontos que nós estamos vivenciando hoje, que é o uso das tecnologias, lidar com essas tecnologias e o desenvolvimento das competências socioemocionais. Nesse sentido, o que a gente vivenciou e está vivenciando no mundo, no Brasil, e cada um no seu território? A necessidade de isolamento social sendo demandados, a escola está sendo demandada, os nossos professores demandados para uma realidade a qual nem todos os lugares, nem todas as redes estavam preparadas, sejam elas com as ferramentas digitais ou outras formas remotas de atendimento, e tem um elemento mediador aí que a gente precisa ter uma atenção especial. É com esse emocional de cada um.
É com essa incerteza, essa insegurança, esse medo que todos nós estamos vivendo, mas nós precisamos seguir a vida, precisamos dar conta de cuidar das nossas famílias, ter cuidado com o outro e dar conta das nossas atividades profissionais, sejam elas remotas, sejam à distância, sejam home office, enfim, é um reinventar, e a educação está se reinventando com muita propriedade, tendo a coragem de ousar, de ver as suas dificuldades, mas não se omitir a esse momento. E a saúde emocional do educador, ela é importante. Quando eu falo educador, eu me refiro a todos os profissionais da educação hoje, porque nós precisamos manter um vínculo afetivo, ainda que distante, ainda que por uma tela, ainda que por uma voz de WhatsApp ou por um e-mail enviado aos nossos alunos, aos nossos colegas. E essa saúde socioemocional, essa saúde mental, essa saúde do emocional do professor, tem um impacto positivo se a gente cuidar nessa relação de afetividade com os nossos alunos, com as famílias, e, por sua vez, vai criar outras possibilidades para que o professor entenda esse contexto, mas também entenda o contexto dos nossos alunos, para mediar as suas atividades que precisam ser feitas para que a gente dê continuidade a esse processo de aprendizagem. Nós sabemos das grandes perdas, mas nós não podemos deixar que as perdas nos imobilizem nesse momento. Então, o emocional, ele é um fator preponderante para que a gente possa passar por essa pandemia, enfrentar esse momento e nos ressignificar, cuidando da mente, do corpo, do espírito, do emocional, enfim, tendo um olhar que possa ser resiliente, uma postura resiliente, uma coragem de enfrentar os desafios, cuidando da gente, se amando, mas também cuidando do outro, porque quando a gente cuida do emocional da gente, a gente cuida do outro também. Então, essa frente tem esse papel, e isso está dentro da base, está dentro, compõe todos os currículos que foram construídos nos seus territórios. Então, o homem, o ser, a criança, o jovem, ele é um ser integral, ele é um ser que precisa ter potencializado, ter respeitado também o seu emocional e as suas fragilidades. E a gente tem acompanhado, e no Brasil todo, esse momento de distanciamento e de isolamento, que ninguém estava preparado para isso, tem causado uma série de outros problemas, como a violência contra a mulher, a violência contra a criança e as nossas famílias, alguns pais, mães desempregados que eram autônomos, enfim, é um contexto que a gente precisa acolher o emocional. E aí nós temos uma outra frente, que é o retorno. Como vai ser esse retorno? Como nós estaremos nesse retorno? Quem serão os nossos alunos? Como eles vão voltar para a escola depois? Quais serão os seus medos agora e os seus medos depois no retorno desse contato, das novas frentes, das novas estratégias que a escola, que a educação como um todo, e que cada um de nós vamos ter que ressignificar em um outro modelo de processo educacional, desse retorno desses nossos alunos, de todos os nossos profissionais. Muito obrigado, secretária. Quero também dar boa-vinda aqui para a Mariana Brem, representante do Instituto Península. Mariana, eu já gostaria de começar te pedindo, por gentileza, para você apresentar o Instituto Península e trazer o seu olhar sobre esse cuidado que os educadores estão precisando neste momento. Bom, em primeiro lugar, bom dia, João. Bom dia, presidente Cecília, secretária Leila. É um prazer enorme estar aqui falando com os educadores do Brasil todo. Olha, João, na sexta-feira eu conversava com os educadores do Amazonas e a gente falava sobre esse momento que a gente está vivendo, esse momento histórico tão importante, tão relevante, só comparado a outras grandes epidemias que a gente teve, como a peste negra, a gripe espanhola, mais recentemente, há 11 anos atrás, a gripe suína, que também teve um número de casos muito grandes, mas encontrou a vacina um pouco, a gente encontrou a vacina um pouco antes. Mas, enfim, eu estava ouvindo a chanceler alemã, Angela Merkel, dizendo que os efeitos dessa pandemia só são comparáveis na história recente aos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é alguma coisa grande que a gente está vivendo, importante, e a gente conversava que daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, os alunos estudarão esse momento que a gente está vivendo.
e nos convidarão provavelmente para dar depoimentos sobre o que é que a gente fez, o que que a gente, como a gente enfrentou, como a gente viveu, como a gente passou por isso. Então a gente está mergulhado, talvez a gente não consiga perceber a dimensão, a grandeza, a importância desse momento que a gente está vivendo e que afeta a todos nós, indistintamente. Então, assim, só como a secretária Leila trouxe, só o fato da gente estar isolado socialmente já provoca um aumento no nível de estresse, no nível de ansiedade, especialmente porque a gente está isolado por uma causa real, por uma ameaça real que é uma pandemia de saúde, um vírus que existe. Então, todos nós estamos sendo convidados a repensar o jeito de sair às ruas, o jeito de conviver com a família, de educar os nossos filhos também remotamente, de inventar o jeito de trabalhar, e os nossos educadores estão dentro desse grande pacote, também estão sofrendo todas essas implicações da pandemia. É evidente que isso afeta as pessoas de maneira diferente, porque vocês sabem, a gente vive num país profundamente desigual. A secretária Leila trouxe essa realidade na fala e as pessoas não são afetadas da mesma maneira. Mas, em algum grau, todos nós temos sido afetados. E o Instituto Península, onde entra nisso? O Instituto Península é uma organização do terceiro setor que trabalha com foco no professor, nos educadores, com uma missão de conhecer, de ouvir e de contribuir com os educadores do país. E uma das formas que o Instituto Península faz isso é através do seu núcleo de pesquisas, que é focado nos educadores. Então, durante a pandemia, o Instituto Península tem ouvido os educadores em diferentes momentos, no início, agora vai ouvir ainda mais por 2 vezes, e mais de 7.700 professores já foram ouvidos. E o que os educadores dizem corrobora com as falas da presidente Cecília e da secretária Leila e das suas observações e das suas impressões. Os professores, na sua maioria, João, se dizem ansiosos, cansados, estressados, sobrecarregados e frustrados. Os educadores estão muito, ou respondem que estão muito ou totalmente preocupados com a sua saúde. Não só a sua saúde física, a sua saúde mental, e também com a saúde física e mental das suas famílias. E muito dessa ansiedade se deve ao fato dos professores declararem, na sua enorme maioria, João, 88%, que nunca antes haviam dado aulas remotas. Né? Ninguém se preparou para a pandemia, porque a pandemia não avisou que ia chegar. E desses 88 professores, 86 se sentem pouco ou não preparados para enfrentar esse desafio das aulas remotas. E o que é que os professores pedem? Pedem ajuda, pedem treinamento para esse ensino remoto, pedem apoio pedagógico para poder apoiar os alunos também, mas olha só que interessante, os professores pedem apoio psicológico e emocional. Isso é importante, é relevante, está nas falas dos professores e, portanto, a contribuição que eu queria trazer aqui é que isso precisa ser ouvido. Né? E assim, eu queria ainda reforçar que, ainda nesta situação de nunca terem dado aulas remotas e de terem essa dificuldade com a tecnologia, os professores estão buscando caminhos. Então, a maioria dos professores diz que está mantendo contato com os seus alunos, usando o recurso que tem, e a maioria das vezes esse recurso é o WhatsApp. Ou seja, ninguém tem estresse e não se importa. Então, os professores se importam sim, eles querem ajuda, eles querem encontrar caminhos possíveis para manter esse vínculo emocional no momento de pandemia, que talvez seja a nossa prioridade, a necessidade mais importante agora, e eles pedem esse apoio. Mari, muito obrigado. A gente sempre acreditou, eu como professor, sempre foi desafiador ser professor antes da pandemia, antes do isolamento social. Tem um autor que ele tem uma fala sobre ser professor que eu gosto muito, que é: o professor talvez nunca esteve na zona de conforto. Eventualmente a gente ouve alguém falar: nossa, o professor tem que sair da zona de conforto. Você precisa se certificar se esse professor já entrou um dia em uma zona de conforto. Muitas vezes o desafio é sair de uma zona de costume, não de conforto. Eu acho que a pandemia também nos traz e fica mais explícito os desafios e as dificuldades da nossa profissão como professor. E se já era solitário em condições normais, ser professor, planejar uma aula, implementar essa aula e depois fazer as reflexões,
hoje se tornou ainda mais solitário, eu acho que ainda mais desafiador. Então, me anima muito como professor ouvir essas falas de vocês. Já quero aproveitar aqui a nossa secretária Cecília, que está aqui com a gente. Secretária, por gentileza, me fale para todo mundo que está nos assistindo, como o Concede pretende apoiar os educadores neste momento? Secretária Cecília, a senhora me ouve? Perdão. A senhora quer que eu repita a pergunta? A senhora me ouviu? Não. Você está me escutando? Perfeitamente. Então tá ótimo. A nossa conversa com o Wanderson e com a Elo, com a Heloísa, foi muito interessante há 1 mês e meio atrás, se não me engano. O que o Concede pretende fazer com a sede de trabalho da secretária Leila e com o Instituto Península? Uma plataforma que eles estão oferecendo, que vai atender toda a demanda do Brasil, uma plataforma gratuita, uma plataforma de fácil acesso, uma plataforma que depois eu acho que o pessoal vai apresentar, né? O acesso muito fácil, os módulos muito fácil, de interação muito fácil também. Alguns dos nossos técnicos aqui já estão fazendo o curso, e isso traz para a gente um certo alívio. A Leila, da primeira reunião que a Leila colocou para a gente, ela fez um panorama, na verdade, Leila, muito triste, da diversidade de como cada cidadão está enfrentando a pandemia. Alguns com muita tranquilidade, mas a maioria com angústia, mesmo porque você acabou de falar, né, Paula, a questão das plataformas, das ferramentas, nem todo mundo sabia fazer. De uma certa maneira, acho que a pandemia vai deixar um certo legado para nós, professores, de estarmos aqui usando uma ferramenta que já existia e a gente não estava utilizando, né? Na verdade, não preciso mais ir para São Paulo para fazer uma reunião. A mesma coisa o professor, ele vai com esse movimento todo, aprendendo a lidar com ferramentas. Mas, para isso, é preciso agora que este curso que está sendo oferecido pelo Península, e que a gente quer agradecer muitíssimo, viu, Mariana? Leva o nosso abraço a todo mundo. Muitíssimo essa solução, que é uma solução que já existia, que é uma solução de muita qualidade, que a gente já viu o esboço todo do curso. Então, é esse agradecimento, essa parceria. Acho que o cidadão, acho que nenhuma instituição hoje vive mais sozinho. É público, é privado, é o terceiro setor. Então, esse conjunto de esforços de parceiros do poder público e do Concede, que agrega secretários do país inteiro, que, além de agregar os secretários estaduais, faz uma parceria com as redes municipais. Isso, para a gente, é o regime de colaboração, e eu até coloco assim, União, Estado, Município e o terceiro setor no regime de colaboração. Aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, a gente socializou com todas as secretarias municipais para que os seus professores também tivessem a possibilidade de trabalhar suas competências socioemocionais. Então, parabéns a este grupo, parabéns a você, João, Mariana, e a toda a equipe. Muito obrigado, secretária, muito obrigado. Mariana, por favor, explica mais detalhadamente como a plataforma foi criada e como ela funciona. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo está com essa curiosidade. Na verdade, o que é a VVC? Qual era o propósito quando foi pensado na concepção da VVC? Fala para a gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelas suas palavras, presidente Cecília. Eu tenho certeza que é um prazer e uma honra para o Instituto Península poder colaborar com o Concede e com os educadores do Brasil nesse momento. Muito bem. Primeira coisa, a gente fala uma plataforma e eu fico com medo dos educadores ficarem assustados e falar assim, nossa, a plataforma é um negócio muito difícil. Como é que vai ser? Gente, é um site muito simples de ser acessado. Você entra, faz um cadastro, também muito simples, escolhe um e-mail, escolhe uma senha e é isso. É só isso. A gente fala plataforma porque é um ambiente cheio de recursos. Então, se você fala site, parece que é uma coisa mais simples e é, de fato, um lugar onde os educadores vão encontrar muito apoio e muito recurso e muito conteúdo, então a gente chama de plataforma. Mas não se assustem, é muito fácil. Eu queria começar contando para vocês por que a gente escolheu esse nome, Vivecer. A gente emprestou esse nome, na verdade, do grande escritor mineiro Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa,
que a gente adora, que a gente admira, ele inventou essa palavra, ele juntou viver e ser. E aí que são duas palavras tão importantes, tão interessantes, né? E a gente fez uma interpretação poética que é viver e ser, ou viver sendo, ou viver em constante desenvolvimento, que é o que a gente acredita que a educação é, né? A educação com esse poder tão grande de dar significado para a vida da gente, para dar significado para a existência da gente. Então, essa é uma palavra que refletia muito a nossa intenção com relação a viver ser. Como é que a viver ser surgiu? A Vivecer surgiu em 2018 e a gente diz com toda a verdade que ela é uma solução feita por professores, para professores, porque foi assim mesmo que ela nasceu. A gente convidou professores, representantes de todos os estados do Brasil, para criarem conosco uma solução, porque é o jeito que a gente gosta de fazer, junto, em processos de cocriação, em processos de colaboração. E perguntou para os professores qual seria uma solução que virtual e digital, porque precisa chegar a todo mundo, né? Gratuita, porque precisa chegar a todo mundo, que ajudaria vocês nas dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia da sala de aula. E aí esses professores se mobilizaram para criar ideias, para criar soluções, e criaram 6 protótipos. E apresentaram esses protótipos para uma banca de especialistas que também deu sugestões, e uma delas se tornou a Vivecer. Então, a Vivecer responde a essas angústias, a essas dores que os professores nos trouxeram. E a primeira delas era da solidão, de dizer, poxa, a gente queria uma comunidade que se apoiasse, a gente queria um lugar de acolhimento, que a gente pudesse falar e que a gente fosse ouvido. Então, a Vivecer, em primeiro lugar, é isso, é uma comunidade de professores de todo o Brasil. Então, quando você entra na Vivecer, você se conecta com essa grande rede de suporte e de ajuda, e pode ir lá se falar, pode ser ouvido, pode ser acolhido, pode ajudar um outro professor que precisa, porque a gente acredita muito que um professor, às vezes, ajuda mais um outro professor do que, talvez, até um especialista. Os professores trocam trocam materiais, trocam problemas, trocam soluções para os problemas, trocam o que está dando certo, trocam o que está dando errado. Então, essa é a primeira grande vantagem de fazer um cadastro no Vivecer, que é você entrar nessa rede de apoio e de suporte de educadores, para educadores. E a Vivecer também tem um espaço de desenvolvimento e de aprendizagem, que a presidente Cecília citou aí muitas vezes. Uma área de cursos. Por que a gente não chama de curso? A gente chama de jornada. A gente chama de jornada porque o professor pode entrar na hora que ele quiser, pode acessar quantas vezes ele quiser no dia, no horário que ele quiser, e fazer esses cursos no tempo que ele tem disponível, no seu ritmo próprio. Então, ele vai numa jornada mesmo, de autoconhecimento, de autocuidado, de reflexão sobre a prática. Então, ele vai percorrendo essas 4 jornadas que a plataforma disponibiliza, que são, na verdade, 4 cursos. São 4 cursos. Emoções, corpo, mente e propósito. São 4 cursos de 32 horas. E uma coisa legal, João, é que esses cursos são certificados. Eles são certificados pelo Instituto Singularidades, que é uma faculdade aqui de São Paulo, que é especializada em formar professores, em formar educadores. Então, além de você se desenvolver, você pode também se certificar, o que a gente sabe que é muito importante também para os professores. Então, a plataforma tem isso, tem essa área de interação e tem essa área de cursos, essa área de jornadas, essa área de desenvolvimento. Mari, muito obrigado. Que também, só fazer aqui o reforço que o Instituto Singularidades é uma faculdade incrível, né? Que tem um foco na formação tanto inicial quanto na formação continuada de professores, com ótima avaliação pelo ENAD. Eu gosto muito do Instituto Singularidades. Mari, quero saber um pouco mais, porque você estava nos contando que a plataforma tem 4 jornadas: corpo, mente, emoções e propósito. O que os educadores podem encontrar em cada jornada? Muito bem, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente ir percorrendo um pouquinho dessas jornadas, porque eu acho que essa informação visual é bacana para o professor. Vocês veem a minha tela? Deixa eu dar uma olhada Aí, aqui. vocês veem a minha Conseguimos tela. sim, Mari. Vivecer. Isso.
Maravilha. Está visível. Então, Vivecer, feita por professores para professores. O que é Vivecer? Para quem está interessado, já tem um endereço de cadastro aí, vivecer.org.br/cadastro. Digitando isso aí no seu navegador, você já entra e já pode fazer o seu cadastro. Então, só repassando aqui pelo que eu já falei, uma plataforma de formação integral, online, 100% gratuita. Ninguém precisa pagar nada, nem os estados, nem os municípios, nem os educadores. Inclui essa área de interação, rede de apoio, acolhimento e troca de experiências e as jornadas, focadas no autocuidado, no autoconhecimento e na reflexão sobre a prática. As atividades são super atrativas, envolventes, fáceis de serem feitas, o professor vai encontrar um monte de tecnologias que depois ele pode levar para os seus alunos em sala de aula. E aqui uma coisa muito importante, João, a Vivecer atende professores de todas as modalidades e níveis de ensino. A gente fez isso de propósito, porque a gente queria que fosse mesmo uma solução para todo mundo. Então, a gente na Vivecer não entra na área disciplinar, né, nas didáticas específicas das disciplinas, porque senão ia ser impossível criar uma ferramenta que pudesse atender toda essa diversidade. Mas a gente está falando aqui, como bem trouxe a secretária Leila, muito coladinho com as 10 competências gerais da BNCC para os alunos, competências gerais para o professor. A gente aqui está tentando responder uma pergunta que é: o que faz de um professor um bom professor? O que é que ele precisa saber? Porque quando a gente foi responder para esses professores, foi perguntar para esses professores o que eles precisavam, ninguém nos falou: eu preciso aprender a ensinar fração, eu preciso aprender a ensinar gramática. E aqui eu não estou desmerecendo esse conhecimento, o professor precisa ser absolutamente preparado em relação ao objeto de conhecimento que ele está ensinando. E precisa conhecer a didática é fundamental, sem ela é impossível mover rumo à qualidade da educação. Mas o que os professores nos pediam, João, como é que eu trabalho com uma sala lotada de alunos? Como é que eu lido com as questões de indisciplina? Como é que eu me vinculo? Como é que eu trago um conteúdo que tenha significado e que faça meu aluno se motivar? Meu aluno parece desmotivado, parece desinteressado. Então, são essas questões que os professores iam nos trazendo que fizeram a gente pensar num grupo, num conjunto amplo de competências que a gente pudesse dizer: olha, isso aqui serve para qualquer professor. Qualquer professor que pretenda ser um professor muito maravilhoso precisa desenvolver. E a gente sabe que tem muitos dos nossos professores que já têm competências dessas desenvolvidas, mas, enfim, a gente está falando num leque amplo de competências. Portanto, habilita o professor para o trabalho com as 10 competências gerais, porque aqui a BNCC, também já disse isso, a secretária Leila, adota a educação integral como a sua perspectiva formativa, o que a gente acha absolutamente fundamental e relevante. A gente acredita na educação integral, mas a gente precisa oferecer apoio para o professor, porque ninguém dá o que não tem. Então, como é que a gente prepara o professor para ele oferecer para os alunos uma educação de fato integral? E ainda a Vivecer, eu não disse isso, mas tem um banco de práticas, né? A gente compila lá boas práticas dos professores para que seja um repositório, um banco de ideias para o professor. Como funciona a Vivecer? Acesse a página da Vivecer, ou por esse link de cadastro aí, ou pela página do Concede. Na página do Concede tem um link direto que leva para o cadastro. Faz um cadastro, pode ser pelo computador, pode ser pelo smartphone, muito simples de fazer. E aí ele já acessa, já pode interagir com a comunidade, todos os comentários são mediados, o professor vai ter resposta para as coisas que ele diz lá, o que é muito importante, para não ter a sensação de que está falando sozinho. Na Vivecer tem sempre alguém ouvindo e disposto a interagir. E, além disso, ele pode acessar, então, os 4 cursos que o João acabou de me perguntar, falou: Mari, explica melhor essas jornadas aí. E acho que importante de dizer, além do certificado, que cada uma das jornadas, João, ela de 32 horas, ela é composta por 4 percursos. São 4 temazinhos para cada jornada. E cada um desses percursos, ele leva, em média, mais ou menos 8 horas para ser realizados. Então, eu vou contar um pouquinho o que tem de conteúdo aí dentro da Vivecer. Vou passar essa tela mais rápido, porque a gente já falou, e vamos para as jornadas. Primeira jornada é a jornada Emoções. Jornada Emoções tem 4 percursos de aprendizagem. Primeiro fala de experiências emocionais, e aí traz esse tema importante, muito importante,
que já foi trazido aqui, tanto pela presidente Cecília, como pela secretária Leila, que é o que eu faço com as minhas emoções, como é que eu lido com a sensação de ansiedade, de estresse, de medo, como é que eu posso regular as minhas emoções, e muito importante, como é que eu ensino meus alunos a fazerem isso, a desenvolverem essa habilidade de autorregulação, que é tão fundamental. Ainda nessa jornada, a gente fala de estilos de aprendizagem, que é uma conversa sobre como é que eu faço uma personalização do ensino, não no sentido de eu dar uma aula para cada um, uma aula diferente para cada um. A gente sabe que isso é impossível na realidade da escola pública, com o número de alunos que a gente tem, mas o convite aqui é a gente pensar como é que a gente faz um ensino que tenha significado para o nosso aluno, que o nosso aluno possa dar um sentido pessoal para o que ele está aprendendo, seja para compreender a realidade que ele está inserido e agir sobre essa realidade, seja como para vincular essa aprendizagem aos seus sonhos pessoais, às suas aspirações de futuro. A gente sabe que muitas redes trabalham com um projeto de vida e a gente precisa conectar isso, um sentido pessoal para as aprendizagens, para que elas sejam de fato significativas. Essa é a discussão desse percurso. A gente ainda fala no percurso 3 sobre conexão e abertura, como é que eu me vinculo aos meus alunos, como é que eu crio um ambiente de segurança emocional, porque, secretária Leila, João, vocês sabem, a gente não aprende se a gente não estiver num ambiente de segurança emocional, né? Como é que eu crio esse ambiente? E aí, importante, como é que eu lido com os problemas de convivência? Como é que eu enfrento as questões de indisciplina que hoje existem na escola? E, por fim, no percurso emoções, a gente trata da importância da gente trabalhar em redes, porque essa sala de aula que o professor está inserido, essa sala de aula que é dele, ela está dentro de uma escola, que está dentro de uma rede, que atende a uma comunidade, que tem famílias, que está dentro de um território que é educativo também. Então, como é que a gente considera todas essas coisas, conecta para oferecer para os alunos uma perspectiva de educação mais sistêmica? Então, esses são os grandes temas que o professor encontra lá na jornada Emoções. E aí, uma coisa importante é que cada uma desses percursozinhos aí tem 16 atividades. E cada uma das atividades também tem uma comunidade de interação. Então, a gente vai aprendendo e trocando com os pares o tempo todo, porque a gente aprende na interação, a gente aprende na troca com o outro, a gente aprende pelo olhar do outro. Então, essa é mais um recurso que a plataforma oferece. Além de um caderno de anotação, que o professor pode ir anotando, tomando notas, imprimindo esse caderno, tem apoio para ele ir lá estudando. Uma outra jornada é a jornada Mente, também composta por 4 percursos. Primeiro fala de experiências cognitivas, e aí a gente analisa as nossas crenças, a crença que eu tenho como educador, para a gente se monitorar o tempo todo e poder criar um ambiente de altíssimas expectativas em relação à aprendizagem dos nossos alunos. A gente acreditar de fato que os nossos alunos podem aprender, isso muda tudo. A gente fala também de estratégias de aprendizagem, como é que a gente pode colocar os alunos numa posição ativa, protagonista, construindo conhecimento. E aí tem um monte de ideias legais lá, a gente fala de projeto de trabalho, fala de projeto de empreendedorismo social, fala de aula invertida, enfim. Tem uma série de práticas bacanas sendo discutidas lá. A gente fala também de perspectivas múltiplas, que é como é que eu posso, quando eu estou de frente a um problema, uma situação complexa, colher múltiplas perspectivas para poder resolver. Ouvir muitas pessoas, trazer muitos dados, trazer muitas informações de lugares diferentes. E essa é uma habilidade muito importante, porque a gente vive numa sociedade complexa, que está ficando cada vez mais complexa. Então, essa habilidade de não acreditar só em um único olhar, ou achar que só um único ponto de vista é o correto, é muito importante para tirar a gente dessas discussões muito polarizadas que a gente vive hoje. E, por fim, políticas públicas, reforçando o que trouxe a secretária Leila, um mergulho na BNCC e nas 10 competências gerais. E aí a gente conversar aqui sobre como a gente pode trazer as 10 competências para o centro da transformação da escola. As competências gerais servem para isso, elas não são um acessório para enfeitar a BNCC e a gente deixar lá de lado e falar,
Eu sempre dou esse exemplo, agora eu fiz a campanha do agasalho e estou habilitado, tiquei empatia. Não, não é assim, né? A gente não pode deixar essa chance que a gente está tendo de transformar a escola, dada pela BNCC e pelas 10 competências, passar, né? Ela é uma chave, ela é um olhar para olhar a escola de uma nova perspectiva, e essa discussão é feita aqui nessa jornada. Uma outra jornada muito legal, muito interessante, tenho certeza que os professores vão gostar muito, é a jornada corpo. Aqui a gente discute as experiências somáticas, ou seja, como as emoções se revelam no nosso corpo, tanto as positivas para eu ter saúde e energia, como as negativas. E aí, como é que eu posso, por exemplo, prevenir e identificar questões, problemas que têm adoecido os nossos professores, né, como o burnout, como a depressão, como é que eu posso lidar com essas coisas, como é que eu posso cuidar do meu corpo para ter saúde, como eu cuido da voz. A voz é uma ferramenta tão importante para o professor, às vezes a gente não fala sobre isso, né? Então toda essa discussão sobre autocuidado e como é que eu cuido do meu corpo está posta aqui. E não só, porque o corpo não é só isso, né? A gente fala também sobre o corpo como ferramenta de aprendizagem, como é que os alunos podem aprender melhor se a gente inclui o corpo. Toda aprendizagem começa pelo corpo, a gente precisa... A escola, historicamente, ignora o corpo e a gente não pode mais deixar isso acontecer. A gente também faz uma discussão muito interessante sobre corpo e cultura, que é a discussão do que corpo é esse que está representado aí na mídia. Qual é o corpo bonito? Qual é o corpo ideal? Qual é o corpo que as pessoas buscam? Será que esse é o corpo da maioria de nós, da maioria da população brasileira, da maioria dos nossos alunos das redes públicas? Não, não é. Então, as questões da representatividade importam, sim. Vocês sabem, a gente tem discutido isso fervorosamente na atualidade, né? Dados os acontecimentos aqui dos Estados Unidos recentes, mas essa é uma discussão para a gente fazer no nosso país. Nosso país tem um racismo que talvez seja o pior possível, que é o racismo velado, e a gente precisa trazer essa discussão à tona e falar sobre essas crianças, que são as crianças negras das nossas escolas públicas. Elas precisam se sentir representadas para que elas possam ter garantida a construção da sua autoestima. Então, essa é uma discussão do percurso, e a gente termina falando de corpo, discutindo a inteligência ecológica, e aí você vai falar, nossa, vai discutir ecologia em corpo, tão loucos, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque também é uma mudança de perspectiva a gente entender a natureza como nosso corpo, como corpo de todos nós. Porque enquanto a gente tiver uma visão da natureza lá, a natureza é para eu visitar no final de semana, é para eu preservar, muito pouco a gente vai mudar. A gente precisa se entender como parte da natureza e que responsabilidade a gente tem nisso. E essa é uma discussão tão importante quanto todas as outras, porque ela coloca em risco a nossa possibilidade de sobreviver a longo prazo. Então, ela é uma discussão relevante, por isso que ela está aí. E, por fim, para terminar, que eu já falei muito, a jornada de propósito. A jornada de propósito é uma jornada cara. Eu estava pensando aqui naquele psiquiatra austríaco, João, sei que você está lendo esse livro, né, que ficou no campo de concentração durante 4 anos, e ele falava que o que diferenciava as pessoas que conseguiam sobreviver àquela situação tão traumática era a conexão com o propósito, conexão com um significado, com algo que dê significado para aquela experiência naquele momento. E a gente está passando por um momento de pandemia, a gente precisa se conectar a esse significado do nosso fazer pessoal e profissional, e especialmente importante agora, mas sempre importante. A nossa busca é essa, pessoal, ao longo da vida. Então, essa dimensão do propósito é uma discussão muito cara para nós na VVC, e o que a gente discute aqui com o professor? O significado da escolha que ele fez, por que você escolheu ser professor? Por que mesmo você escolheu ser professor? Quando foi isso? O que aconteceu para você tomar essa decisão? E aí, coerência, como é que essa decisão informa os diferentes papéis que você tem? Seu papel de mãe, se você for mulher ou de pai, seu papel de marido ou de esposa, seu papel de educador. Né? Como é que esse propósito informa as suas ações? A gente discute também ética e os dilemas éticos que são tão presentes na atividade docente, e a perspectiva global, que é como é que esse meu propósito pessoal
ele faz sentido na minha caminhada individual, mas também faz sentido na minha caminhada coletiva. Como é que essa minha escolha pode responder aos problemas que a gente vive hoje como sociedade global, né? Então, eu sei que eu me alonguei, João, mas queria dar uma passeada aqui pelo conteúdo das jornadas para os nossos educadores entenderem o que é que eles estão sendo convidados a conhecer e a experimentar. Tudo bem, Mari, porque foi por um ótimo motivo. Enquanto eu via você e ouvia você passar por todas essas jornadas, assim, me deu um sentimento de satisfação de fazer parte de um projeto como esse, onde é devolvido para o professor, para esse sujeito, professor, um olhar humanizador, né? Você sai aquela visão do professor apenas como um sujeito que necessita de conteúdo, de informação para privilegiar o cognitivo, o intelectual, e a gente sabe que isso é importantíssimo, mas o que eu gosto de te ouvir é desse olhar para a totalidade, para a integralidade desse educador. E como que a gente olha para ele, olha e vê e considera o intelecto dele, mas sem esquecer, porque o que eu gosto do que você traz é, a gente não precisa excluir nada, a gente só inclui. Quando a gente fala, por exemplo, de propósito, de emoções e de corpo, não é porque a gente considera menos importante, por exemplo, a importância da cognição do intelectual. A gente quer incluir mais cuidados. Então, valeu a pena. Secretária Leila, eu vou desafiar o seu poder de concisão, que é o seguinte, como os educadores podem ter acesso a isso tudo, secretária? Oi, João. É bem fácil, é só entrar no site do Vivencer, fazer o seu cadastro e fazer parte das várias comunidades que estão lá. Eu acho que o primeiro ponto é essa decisão. É a decisão de que você precisa olhar para você enquanto educador, mas enquanto uma pessoa que é referência para muitas outras. E hoje eu tenho certeza que os nossos alunos, nas condições que eles estão, eles têm ainda mais o seu professor como referência. Então, é uma plataforma, como a Mariana disse, é uma plataforma de fácil acesso, tem vários vídeos interessantes, se tem uma forma de diálogo para que a gente possa contar, né? Contar os nossos jeitos e trejeitos nessa passagem da pandemia e aprender com as reflexões das comunidades, dos outros estados, dos outros educadores que, como nós, estão passando pela mesma situação, se reinventando, se recriando, e isso é que vai fazer com que esse Brasil ganhe uma dimensão, não da pandemia, mas da coragem de enfrentar a pandemia, e a educação, eu tenho certeza que ela vai se transformar. Ela vai se transformar na sua integralidade, na sua totalidade, e nós vamos dar show de experiências exitosas, né? O professor, ele não se acomoda, é como você disse. Em alguns momentos, esse estar parado, eu tenho o hábito de dizer que é o momento que a gente reúne as forças para dar um salto maior. E a Vivencer, essa plataforma, essas 4 jornadas, eu estou dentro já da Vivencer, venho acompanhando esse trabalho, eu não poderia estar à frente de uma frente de trabalho, formação docente, e não estar participando. Então, assim, são 4 eixos, 4 jornadas que estão unificadas. Além de fazer didaticamente em momentos diferentes ou concomitantemente, elas vão possibilitar esse ressignificar do meu ser, do ser pessoal, mas do ser profissional, que hoje é isso que está sendo requerido de todos nós, independente de qual área de atuação hoje a sociedade congrega. Muito obrigado, secretária. Muito bom ouvir a senhora. Já quero começar agradecendo vocês três, a secretária Cecília, a senhora, a secretária Leila, você, Mariana, do Instituto Península, agradecer verdadeiramente pela presença, pela contribuição, e também já quero aproveitar e pedir as considerações finais sobre o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de começar com a senhora, a secretária Cecília Mota. Quais as considerações finais que a senhora tem sobre o nosso tema de hoje, o cuidado com o professor, a plataforma da Vivencer? Fale com a gente, que a gente quer ouvir a senhora. João, acho que a secretária caiu. O presidente... Não, estou vendo aqui, caiu. Então, vamos passar para a secretária Leila.
Secretária, por gentileza, já pegando carona que a senhora acabou de falar, como que a senhora vê isso? Quais as suas considerações finais sobre esse tema? Cuidado com os professores, a plataforma VVC. Fale com a João, gente. João, assim, esse cuidado, ele é urgente, ele é emergente, né? E esse cuidado, ele passa por essas possibilidades da gente olhar para o outro, acolher o outro, fortalecer a si e fortalecer o outro. Então, é nesse sentido que a plataforma Mariana é sempre encantadora. Eu me apaixono cada vez mais pela plataforma, quando a Mariana fala, quando ela expõe. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente encontra na plataforma e na Mariana. Ela tem essa sutileza, essa forma muito delicada de trazer para a gente coisas que são importantes e necessárias na nossa condição e natureza humana. E que, às vezes, a gente não dá tanta importância, né? A gente discute muito a formação do professor a partir do conhecimento pedagógico, do conhecimento científico, do domínio que ele precisa ter dos componentes curriculares, dos conteúdos, e às vezes a gente esquece que esse professor ele precisa cuidar da saúde mental, emocional dele, que ele está debilitado, que ele está triste, por sua vez o nosso aluno também, a família passa por N situações. E acho que a pandemia veio ressignificar. Eu tenho encarado esse momento assim, igual a todo mundo. Eu falo sempre para a minha equipe que às vezes eu chego em casa muito triste, eu choro, eu coloco o joelho no chão, eu oro, eu rezo, eu confio num ser superior e eu preciso me fortalecer. Eu preciso me fortalecer enquanto pessoa, porque eu tenho família, eu tenho colegas que dependem de mim, o secretário ele precisa tomar decisões, e nesse momento não é fácil tomar decisões, encaminhamentos, e é um preço muito alto que está todo mundo pagando. E esse emocional foi isso que veio fazendo com que eu buscasse algo que pudesse me ajudar a ser forte e entender o momento. E esse é o caminho. Cuidar desse emocional, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, cuidado conforme a Organização Mundial da Saúde está passando, mas a gente prima por algo maior, é uma relação afetiva. E a gente não pode quebrar essa relação afetiva. O aluno, a escola, é lugar de abraço, é lugar de cheiro, é lugar de vozes, é lugar de que o aluno corre, que ele brinca, que ele sorri, que ele compõe um conjunto de coisas que vai fazendo aquele ser em desenvolvimento se tornar ele, mas ele individual e um ele social também. E isso acabou. Ele dormiu e acordou dizendo assim, eu não posso ir para a escola. Em alguns estados nós fizemos recesso, outros interromperam, e esse voltar para a escola não voltou ainda. Então, o que passa nessa relação afetiva desse quebrar vínculos? E acredito que esse momento das atividades remotas, das possibilidades que nós estamos buscando, a gente vai precisar cuidar muito da gente, desse afetivo nosso, para que a gente cuide do nosso aluno à distância e cuide do nosso aluno quando ele voltar. Porque nós vamos ter um caminho de incertezas durante um bom tempo, né? Agora e depois. Então, nós precisamos estar com esse emocional fortalecido. Eu acredito muito que essas ferramentas, que essas jornadas vão ajudar os nossos educadores nas mais diferentes redes, seja ela a rede estadual, a rede municipal, como a nossa presidente falou. Nós estamos todos hoje imbuídos num regime de colaboração. A educação é uma só. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, nós somos colaboradores, nós somos corresponsáveis por uma educação de qualidade. Então, cada um no seu conjunto, na sua escola, no seu município, no seu território, no seu estado, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos passar por isso, aprender e vamos ressignificar a educação e ressignificar a cada um de nós. Muito obrigado, secretária. É muito bom ouvir a senhora falar. Obrigado pela sua participação aqui. Também concordo com a senhora sobre a fala sobre a Mariana. Acho que a Mariana traz um tanto de consistência, né, de densidade quando fala sobre a VVC, e eu acho que isso ajuda muito. E só para justificar aqui para todo mundo que está nos assistindo da saída da secretária Cecília, também já vivenciando aqui em primeira pessoa todos nós os desafios de utilizar a tecnologia. Às vezes a rede de internet tem oscilação, a pessoa sai,
Então, a gente também tem vivenciado isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Mariana, por gentileza, quais são as suas considerações finais? Primeiro Mariana, está ouvindo a gente? os desafios da tecnologia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo secretária Leila, presidente Cecília, por serem minhas parceiras aqui nesse webinar. Agradeço muito as palavras de vocês. Eu estava aqui lembrando que disse ontem uma amiga muito querida que só reconhece quem conhece. Então, acho que a gente tem um lugar de fala parecido, que é falar do coração, né? É isso que conecta as pessoas, é isso que a gente precisa. E aí eu queria dizer tem muitos educadores conectados nos assistindo, queria muito agradecer por terem chegado até aqui conosco, por não terem nos abandonado no meio do caminho, por essa escuta generosa. Queria convidar para, assim, primeiro para vocês conhecerem, acessem, se cadastrem, deem uma chance para esse conteúdo chegar até vocês, porque eu acredito muito que ele é realmente transformador. Então, entrem para aprender e entrem para ensinar. Isso é muito importante também. Os professores, a gente está falando de temas que muitos professores conhecem profundamente, que têm práticas muito excelentes, muito exitosas. Então, a gente tem um compromisso como educador com outros educadores. Entre também para estender a mão, para apoiar os professores que precisam nesse momento. Vamos fortalecer essa rede, a rede cidade e relações que são ganha-ganha, né? A gente ajuda e também é ajudado o tempo todo. Então, essa é a minha consideração final, é dizer, entrem, conheçam, se cadastrem, a gente está esperando lá por vocês, eu estou lá o tempo todo, respondo as mensagens, interajo com todo mundo que está por lá, é um grande prazer, uma alegria. E queria te convidar, João, agora a encerrar trazendo um pouco de encantamento aqui para nessa nossa conversa, João. Eu sei que você faz isso tão bem. Então, encerra aí com alguma frase ou algum pensamento ou algum poema bem especial para os nossos educadores aqui do Brasil. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado, secretária Leila. Também agradecer aqui a presença da nossa presidente do Concede, a secretária Cecília. Obrigado a todos vocês. Esse assunto que é tão, tão, tão importante e me toca muito mesmo. Esse cuidado com o professor. Toda essa educação que a gente diz querer, ela passa também, sobretudo, pela nossa capacidade de olhar para esse professor e de criar as condições necessárias para que ele queira se desenvolver. Assim, mas de ele se sentir considerado em todas as suas dimensões. Quero dar 2 recados. Perguntar para Mari. Mari, tem como aparecer para a gente o endereço de cadastro na plataforma? Pedir para o Rodrigo se tem como aparecer. Para quem está nos assistindo no Facebook, se tem como aparecer lá, seja no bate-papo, no chat ou na... Isso, o endereço. Quero agradecer a presença de todos os professores e professoras de todo o Brasil e convidar vocês também que todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, horário de Brasília, dá um exemplo aqui, que se for do Acre, por exemplo, se é das 19 às 20, vai ser das 17 às 18. Nós temos uma rede de apoio, uma comunidade da VVC, com professores de todo o Brasil, e toda quinta-feira a gente discute um tema de desafio para a gente nesse momento, e o link para fazer parte está em todas as mídias e redes sociais da VVC. Você encontra no Facebook, você encontra no Instagram. Então, todos estão convidados a participar do nosso bate-papo nas quintas-feiras, das 19 às 20, horário de Brasília. Tem sempre trocas muito importantes, muito interessantes. E para homenagear o nosso grande mestre da literatura e também João Guimarães Rosa, que é a nossa inspiração para o nome VVC, tem uma frase do João que me acompanha, que é muito importante para mim, e sobretudo nesse momento que a gente vive de tanta insegurança, cada dia a gente tendo que nos desafiar a criar um arranjo possível, customizar uma maneira possível de a gente atravessar esse momento, que é aquela famosa frase do João que diz o seguinte: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente, a vida, é coragem. Então, coragem para todos nós, para nos acolher, para acolher o outro,
para acolher a nossa vulnerabilidade, o nosso medo, para que nós consigamos atravessar ainda mais forte com a soma de todas essas experiências e acreditando que o nosso trabalho faz sim diferença, o legado que a gente quer deixar para esse tempo que a gente está existindo é um legado, sobretudo, de acolhimento, de ensino, de afeto, de transformar também de forma presente esse lugar em um lugar melhor. Acho que esse é o legado, com toda a humildade aqui, acho que todo professor sonha. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês mediando esse encontro. Até a próxima, né, Mari? Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, João, Mari e todos os educadores. Acho que essa frase ela é significativa. O que a vida quer de todos nós é coragem. Um beijo no coração. Tchau, Beijo. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.